Gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito ao Youssef pelo convite, ao Raul. É um prazer grande para mim fazer parte desse grupo, sobretudo porque, né, diferente de outras pessoas que compõem esse grupo, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né, que eu não estou hoje vinculada à universidade, eu trilhei um caminho mais técnico do que o acadêmico, né? Apesar de eu ter um pé sempre nas reflexões que são acadêmicas e científicas. E eu tento trazer as contribuições a partir desse lugar, né? De técnica da área de patrimônio cultural. Eu comecei a trabalhar com patrimônio em 2003, então já são 17 anos de trabalho com a produção do patrimônio cultural. Vou falar um pouco melhor disso durante a minha apresentação. Então, a partir, né, dessa pandemia, do isolamento, distanciamento social, eu tenho feito algumas reflexões sobre o sentido da pandemia para, né, nossa cultura e, sobretudo, como que as coisas elas têm continuidade a partir da premissa de distanciamento e de isolamento. Então, hoje eu trago algumas reflexões que eu tenho feito, não são objetos do meu trabalho técnico, né? São observações a partir dessa minha biografia aí na área de pesquisa sobre o patrimônio cultural. Eu escolhi como tema os rituais coletivos, justamente porque hoje a gente está vivendo um contexto em que novos rituais estão se consolidando, né? Outros rituais estão passando por um processo de modificação muito grande. Eu vi uma pessoa cumprimentando aqui no chat, dizendo que fez uma dissertação ou tese, eu não me lembro, sobre rituais funerários, né? Rituais fúnebres. Isso seria um dos rituais que eu poderia abordar aqui hoje, a partir dessa alteração toda causada pela pandemia. Eu optei por falar sobre festas e celebrações de outro gênero, tá? Mas eu acho que tem um diálogo bem interessante com esses outros rituais e a gente vai poder falar disso um pouco durante a apresentação. Eu e o Raul conversamos um pouco mais cedo e optamos por também, se tiver alguma pergunta que chegue e ele acha que convém fazer a intervenção, ele está livre para fazer isso, não precisa ser essa coisa tão sólida, né? A gente está aprendendo ainda a lidar com esse tipo de diálogo pelo meio digital. Como o Lúcio disse ontem, fica meio monólogo, né? Porque eu não estou vendo ninguém, eu só vejo as letras e a mim mesma. Então, parece que é falar olhando para o espelho, né? É um processo interessante. Bom, pode passar, Raul, por favor? Nessa fala de hoje, eu queria chamar a atenção para 3 aspectos que eu vou desenvolver durante a minha fala. E aí eu escolhi essa foto de propósito, né? Essa foto eu peguei no site da Unesco, é uma foto do Círio de Nazaré, né, que acontece em Belém, no Pará, anualmente. É a maior festa católica brasileira, segundo informações do próprio IPHAN. E eu escolhi porque ela nos apresenta ali uma imagem da aglomeração, né? Todo mundo segurando a corda, muita gente reunida, e ela sintetiza muito o que é esse ritual, né? É o encontro, o uso do espaço público, a ocupação do espaço público, a aglomeração, acima de tudo, né? E os pontos que eu quero tratar aqui hoje, o primeiro deles é o patrimônio imaterial e a coletividade. Quando a gente fala em imaterial, eu estou falando de algo que nos diz sentido de coletividade, que nos aponta, né, de onde viemos, levando em conta que é a perpetuação da nossa história e das nossas, né, de quem somos aí ao longo do tempo. No segundo momento, eu vou falar um pouco da pandemia, do isolamento e do patrimônio imaterial nesse contexto de pandemia e de isolamento. Por fim, eu vou falar um pouco de salvaguarda em contexto de isolamento e distanciamento social. E aí, sobre isso, eu vou abordar especialmente as medidas adotadas pelo IEFA, em Minas Gerais. O IEFA é o Instituto, né, do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas. Então, eu vou partir de um contexto mais conceitual de patrimônio, imaterialidade, coletividade, até chegar nas dinâmicas relacionadas com a política, né, essa agenda política do patrimônio imaterial nesse contexto de isolamento. Então, ao trazer essa foto, é para a gente se colocar nesse lugar de reflexão
do patrimônio imaterial, dos rituais coletivos e de aglomeração, né? Não existe patrimônio imaterial sozinho. Claro, eu posso fazer uma receita aqui em casa, reproduzi-la, exercitar um saber, enfim, mas isso, o patrimônio imaterial, ele está sempre direcionado ao outro, né? Pode passar, Raul, por favor. Quando a gente fala, então, em patrimônio imaterial, e foi nessa área que eu construí a minha carreira como historiadora e antropóloga, eu sempre estou dizendo sobre a origem nossa em termos coletivos, nossa origem coletiva, nossa origem como grupo, né? Ao me referir, então, a práticas e manifestações que identifica os grupos humanos e esses grupos humanos em suas relações. Não existe patrimônio imaterial sem falar em relação social, em relações comunitárias. O patrimônio material, e aí que se expressa por meio das categorias que as políticas nos informam, né? Lugares, forma de expressão, enfim, acho que não cabe aqui nesse momento fazer essa distinção. A gente pode falar sobre isso depois melhor, mas acredito que todo mundo que está aqui conhece as categorias do patrimônio imaterial. Quando eu falo sobre elas, eu estou me referindo a uma determinada linguagem simbólica. E essa linguagem simbólica, ela diz de uma dimensão cosmológica, né, dessas práticas, dessas manifestações, e quando eu falo dessa dimensão cosmológica, eu estou falando sobre a origem, sobre o mundo, sobre o que aquele grupo compartilha em termos da sua cultura, dos seus valores. Esses rituais, então, que compõem, né, esse chamado patrimônio imaterial, eles são, e é na dramaturgia desses rituais que essa coletividade se perpetua, que ela se reproduz, que ela tem continuidade, né? Seria dizer de um fundamento dessa vida comunitária. Por meio, então, dessas expressões de coletividade, a gente diz sobre aquilo que acreditamos, aquilo que somos, aquilo que queremos transmitir para os outros. Me referindo, então, a Françoise Chouat, né, no livro Alegoria do Patrimônio, ela fala lá, né, dos valores do patrimônio, e quando a gente se refere ao imaterial, estou falando mais especificamente desse valor que é cognitivo, um valor de memória, que vai configurar esse imaginário coletivo, que diz da representação do mundo, daquele grupo, onde aquela prática, aquela manifestação é reproduzida continuamente. Por isso que eu estou dizendo que o patrimônio material, ele diz respeito a uma dimensão cosmológica do próprio grupo, né? Eu trouxe aqui um conceito da Unesco, que eu achei melhor, porque ele diz uma dimensão global, né, dessa perspectiva, e não pegar o que está na legislação de Minas ou de outro estado, ou até mesmo federal. E esse conceito da Unesco, eu acho que ele evidencia muito isso, né? De que o patrimônio imaterial, ele tem a ver com a expressão de vida e de tradição das comunidades, dos grupos, dos indivíduos. Então, eu não posso me referir ao patrimônio imaterial sem falar do seu caráter coletivo, grupal. E eu queria muito ressaltar esse ponto, porque no momento em que a gente está falando de ficar em casa, de distanciamento, de isolamento, eu estou lidando aqui com patrimônio material, com o que é coletivo, grupal. Essa foto que eu trouxe, eu gosto muito de comentar as fotos que eu coloco, porque elas sempre têm um sentido, assim, para mim. Esse senhor se chama senhor Jair, ele é de uma comunidade que chama Ponte do Gama, município de Mariana. A comunidade dele, né, foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão. Essa foto foi posterior, numa visita que eu fiz a ele, e ele construiu esse terço aqui de madeira para uma celebração na comunidade dele. Ele poderia fazer esse terço e deixar guardado na casa dele, e não mostrar para ninguém, né? Mas ele só ganha sentido para o grupo a partir do momento que esse terço foi compartilhado, fez parte daquela festa. Ele não fez esse terço para falar da fé dele. Ele fez esse terço em madeira para falar da fé da comunidade. Né? Um exemplo que eu trouxe para dizer um pouco desse caráter coletivo. No entanto, a partir do momento que a gente seleciona expressões de vida, tradições, saberes de um grupo, para se tornarem símbolos daquele grupo, e isso
entra aí nessa agenda política do patrimônio, é institucionalizado como bem que representa, né, que marca a identidade daquele grupo, eu estou dizendo de um ordenamento da vida cultural, de uma regulação da cultura. Eu gosto muito de pensar o patrimônio imaterial do ponto de vista desse ordenamento, né, a partir de critérios que são arbitrários, uma agência do Estado seleciona o que vai representar ou não determinado grupo humano. Então, a gente tem, obviamente, que, para além dos rituais que executamos, porque faz parte da nossa tradição, da nossa memória, dos nossos afetos, falar de patrimônio material é falar de afeto, acima de tudo, né? Isso, quando ganha o status político, entra nesse lugar, que é do ordenamento da nossa cultura. Eu queria chamar atenção de um outro ponto, que é falar um pouco da ideia do mito, né, e do ritual, como perpetuação desses mitos. Tem um livro bastante clássico, do Joseph Campbell, que chama O Poder do Mito, é um livro de 91, a edição que eu estou tratando dela, e que ele fala muito de como que os rituais, eles integram os membros, né, das comunidades, das sociedades, ele cria, então, esse laço, porque as pessoas compartilham sentidos, se integram àquele ritual, se sentem parte desse todo. O Campbell fala muito do enfraquecimento dos rituais no mundo contemporâneo. Ele vai dizer que isso nos enfraquece como comunidade, né? Ele dá um exemplo da própria Igreja Católica quando deixa de celebrar em latim e o padre deixa de olhar para o altar e começa a olhar para o povo. Esse enfraquecimento é como se tirasse da ordem do extraordinário aquele ritual que está acontecendo e o colocasse na ordem do ordinário, na vida cotidiana. Se a função do ritual para o Campbell é nos levar para fora da nossa vida ordinária, hoje em dia nós temos os rituais fazendo parte da nossa vida mais ordinária. Eu estou aqui agora, dentro de um quarto, na casa da minha sogra, falando com vocês. Eu não precisei pegar um avião para ir num colóquio numa universidade. Eu estou aqui, dentro de casa, conversando com pessoas de vários lugares. Então, dentro do meu mundo ordinário, esse momento passou a fazer parte. Então, é como se perdesse aquela aura, né, de importância, de simbolismo que os rituais têm. Eu queria só deixar esse exemplo, porque isso vai fazer parte desse pensamento que eu pretendo discutir até o final, né? De como que hoje os rituais estão na nossa vida ordinária, não estão lá fora. A gente não tem que ir ali tomar banho, se arrumar, sair para poder ver determinada manifestação. Elas estão aqui na nossa frente, acontecendo no computador, dentro do quarto. Pode passar, por favor, Raul. E esse fazer parte da vida ordinária pode parecer, assim, interessante, porque eu não preciso, né, ir longe para ver determinada manifestação, eu vou clicar aqui, vou entrar e vou assisti-la, mas, ao mesmo tempo, perde um pouco do caráter do encontro, e não do encontro, porque aqui a gente está se encontrando virtualmente, todos os dias a gente se encontra virtualmente, mas tem um outro encontro, que é o do corpo, da performance, da sensação, né, o sentido, que é completamente inerente à ideia da imaterialidade do patrimônio, e que hoje ela está rompida por esse processo de distanciamento, né? Eu estava dizendo, então, dessa agenda política do patrimônio e de alguns aspectos normativos. A gente está num ano, né, que se comemora 20 anos do decreto 2551, que instituiu o registro dos bens imateriais, e aqui em Minas a gente completa 25 anos do ICMS cultural. O que é o ICMS cultural, né? Eu, o Raul, o Hugo, que vai estar com o Raul também na fala deles essa semana, nós nos constituímos como historiadores, antropólogos, enfim, trabalhando nessa política do ICMS cultural, que é a municipalização da preservação do patrimônio em Minas Gerais, e o ICMS é o ICMS mesmo, é um imposto, né, e o rateio desse imposto pelos municípios, os 853 municípios de Minas Gerais, tem como um dos seus critérios para essa distribuição de recurso o patrimônio cultural.
Então, os municípios que cumprem aquela agenda que é colocada para eles, que possuem conselho de patrimônio, que executam políticas de salvaguarda de bens imateriais, de tombamento, que realizam investimentos financeiros no patrimônio, eles vão sendo pontuados e, a partir dessa pontuação, eles recebem uma cota, parte do ICMS que é arrecadado no Estado. Então, há 25 anos atrás, essa política teve início, e isso mudou, sobretudo, assim, a forma como a gente lida com o patrimônio em Minas Gerais. Então, as manifestações culturais, tanto as materiais quanto as imateriais, elas ganharam mais popularidade nos municípios, porque é o próprio município que executa, que realiza todos os anos, né? O IPAC, que é o Inventário do Patrimônio, que manda as fichas para o IEFA, que tem que divulgar o seu patrimônio. Então, o patrimônio cultural ele ficou mais próximo das pessoas a partir dessa municipalização. Essa imagem que eu trouxe é de uma cavalhada, já que, né, a gente está falando aí com a Universidade de Goiás, eu lembrei da cavalhada de Pirinópolis, lá na Festa do Divino, e essa cavalhada acontece em Brumal, que é um distrito de um município que se chama Santa Bárbara, que fica próximo a Mariana, ali na região central de Minas. E aí é um bordado que o pessoal da comunidade fez. A cavalhada, ela foi registrada pelo município de Santa Bárbara como patrimônio dentro dessa política do ICMS cultural. E assim como todas as outras manifestações que desde março foram interrompidas por conta do isolamento, a cavalhada também foi. Ela não vai acontecer esse ano, ou vai acontecer virtualmente. A gente vai falar sobre isso, pensar qual que é o limite, né, do mundo digital para as manifestações imateriais. Como que se processa uma cavalhada no mundo digital? É passar um filme sobre ela? Porque a gente perde, como eu disse, aquela questão do encontro, da troca do corpo, né, do corpo presente em alguma manifestação. Quando a gente fala, portanto, de pandemia, de isolamento, de patrimônio imaterial, a pandemia de coronavírus não é a primeira pandemia da nossa história humana, né? Tivemos várias ao longo dos séculos. Mais próximo a gente, talvez a gripe espanhola, no início do século XX, tenha provocado esse distanciamento como vivemos hoje. Eu vou colocar aqui no chat um link, eu vou ser autorreferente, citar um texto meu mesmo, um artigo que saiu no Nexo esses dias, onde eu discuti um pouco do sentido social da pandemia de Covid-19. E a pandemia, por si, ela já causa um colapso na organização social. Causa porque as formas com que a gente se relaciona, elas foram alteradas. Para falar do corpo, a gente usa uma máscara. E a gente tem medo de tirar a máscara perto de alguém que você não imagina se está ou não cumprindo, né? O isolamento social. Então, os nossos rituais, eles passaram também por esse processo de alteração em função da pandemia, do isolamento, enfim. Eu estou considerando ritual aqui, gente, do ponto de vista do Durkheim, tá? O conceito que eu estou usando de ritual é o conceito do Durkheim, que está lá nas formas elementares da vida religiosa, quando ele fala do ritual como um ato de sociedade, né? O ritual como um meio pelo qual o grupo social vai se reafirmar periodicamente. Todos os anos, quando o pessoal da Cavalhada de Brumal ou da Cavalhada lá de Pirinópolis executam essa forma de expressão, essa celebração, eles estão dizendo periodicamente, né, anualmente, falando daquele valor. Eles não estão só executando não é uma apresentação, né? Não é uma performance apenas. Ela tem uma linguagem simbólica onde ela diz do mundo daquele grupo social. Então, é nesse sentido que a gente pensa que o ritual, ele perpetua esse sentido de sociedade, né? O sentido mais simbólico da sociedade. O isolamento, portanto, ele quebrou ou desarticulou essa lógica de funcionamento social e, obviamente, a lógica de reprodução das manifestações, dos rituais, enfim. A lógica, né, a forma como vivemos, ela foi totalmente alterada, e claro que essas manifestações também passam por esse processo de
de modificação. A Marisa Peirano tem um texto que chama, um livro, né, O Dito e o Feito, onde ela discute um pouco essa questão dos rituais como atos de sociedade. Ela fala de vários autores que discutem os rituais. Para quem quiser se aprofundar nisso, eu recomendo muito essa leitura da Marisa Peirano, tá? Num processo de isolamento, então, o que a gente continua praticando? O que continuamos executando? E em que condições continuamos executando? Vale a gente voltar aqui nessa perspectiva do ICMS cultural, que diz que os municípios devem executar as ações de salvaguarda dos bens. Ou seja, quando uma manifestação ela tem continuidade, ela foi registrada, foi apresentado um dossiê de registro ao IEFA, o município pontuou, né, a partir daquele registro. No outro ano, ela tem que executar as ações de salvaguarda, além da sua reprodução, como performance, como ato, como celebração, que também está relacionada ao calendário religioso ali daquela comunidade, nesse caso aqui, né, a cavalhada é uma manifestação religiosa católica. Nesse momento, então, de isolamento, existe uma resposta política do patrimônio cultural que tem que ser dada pelo município ao órgão de preservação, no caso, o IEFA. Então, como que, nesse contexto de isolamento e distanciamento social, a cavalhada pode continuar existindo? Não só a cavalhada, todas as outras festas que a gente tem e outros rituais também que não são do mundo religioso. Como que eles continuam se perpetuando? Pode passar, por favor, Raul? Então, voltando um pouco sobre o que a gente está falando quando a gente aborda, né, os bens imateriais. A gente está falando de práticas, manifestações, enfim, atos de sociedade, como diz o Durkheim aqui, pensando nos rituais, que denotam esse sentido de grupo, coletivo, estamos falando do ordenamento do mundo social. E esses bens, a partir do momento que eles estão dentro da política de patrimônio, foram selecionados como bens que representam institucionalmente aquele grupo social, eles estão, então, regulados, foram categorizados, lugares, formas de expressão, celebração, saberes, enfim, ofícios, foram regulados e categorizados dentro, né, dessas definições aí que a legislação nos traz, e eles têm que responder, portanto, a essa política. É interessante porque imagino eu, que antes de existir política de patrimônio, as coisas só aconteciam, né? E elas eram importantes pela sua tradição, pelos vínculos, pelos afetos que essas manifestações geram nesse grupo. A partir do momento que elas se enquadram, estão enquadradas dentro da política de patrimônio cultural, como eu falei, esse município ou esse executante, detentor daquela manifestação, tem que dar uma resposta social da ocorrência ou não dessa prática, desse ritual. E nesse momento de isolamento, tem me chamado muito a atenção as alternativas que têm sido criadas para que se tenha essa resposta nessa agenda política do patrimônio. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse é uma postagem do Conselho de Patrimônio Cultural do município de Santa Bárbara, que é uma cidade onde eu trabalho há 10 anos. Então, há 10 anos eu acompanho 6 manifestações imateriais dessa comunidade. Então, nessa postagem aqui, né, eles estão anunciando e dizendo que vai ter os vídeos, não vai acontecer determinadas manifestações, porque o distanciamento social não permite, né, e cumprindo isso, e o município tendo um decreto de que para as pessoas se manterem isoladas quando possível, como que essas manifestações vão seguir? Então, o conselho, ele dá uma informação para a comunidade, pode passar, Raul, por favor, dizendo, né, que não vai ser possível, que as coisas não vão acontecer, mas que podem assistir os vídeos que vão ser veiculados pelo grupo, pelo conselho. Novamente, aqui nessa outra postagem tem um álbum de fotos, as fotos das manifestações, aqui tem a cavalhada, a Semana Santa, as bandeirinhas ali embaixo são do Santo Antônio, que apesar do município chamar Santa Bárbara, o padroeiro é Santo Antônio. E a festa junina lá, ela é muito importante para a cidade. Pode passar, por favor? Eu trouxe algumas imagens de Facebook,
Só para contextualizar como que vem essa resposta institucional do patrimônio, tá? Aqui também é uma postagem onde o Conselho informava que não ia acontecer, não aconteceria a festa de Santo Antônio esse ano, em razão do distanciamento, e o Conselho divulgou o vídeo documentário dessa festa, tá? Então, é uma forma de manter esse patrimônio vivo, né, na memória das pessoas, dizendo que, olha, isso existe, mas esse ano foi interrompido em razão dessa pandemia. Eu acho interessante a gente falar isso, porque em anos anteriores, ou em momentos anteriores, que as manifestações não ocorriam, ou ocorriam de outra maneira, que não a da sua origem, daquilo que a gente caracteriza e diz que é autêntico, normalmente tende-se a dizer, olha, essa manifestação ela foi descaracterizada, ela não aconteceu esse ano, ou ela aconteceu sobre um outro formato, ou as pessoas usaram uma roupa diferente, ou estão usando instrumentos eletrônicos ao invés das caixas, né, mais tradicionais, enfim. Então, assim, uma coisa que eu gostaria muito de dizer, e eu sempre gosto de falar sobre isso, nós que trabalhamos com patrimônio material, não vamos usar a palavra descaracterização nunca mais, né? A cultura, no seu dinamismo, na sua fluidez, ela admite transformações. E ela tem que admitir. Porque senão a gente vai engessar uma dimensão da nossa vida que é completamente dinâmica, né? A cultura, ela incorpora transformações. E o que a gente tem visto hoje no âmbito do patrimônio material é justamente a incorporação de uma transformação. Se a festa, se o ritual, se a celebração não pode ser executada, porque precisamos manter distância social para que o distanciamento social, para que essa epidemia ela tenha um fim em algum momento, isso deve ser mencionado no âmbito da história daquela própria manifestação. A manifestação passou por isso e ela não vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que, do ponto de vista da legislação, quando tem um órgão que regula a salvaguarda daquele bem, a gente precisa enquadrar aquilo dentro de alguma lógica. E em Minas Gerais isso fica um pouco mais complexo, porque o município ele pontua para receber um recurso financeiro a partir da salvaguarda daquele bem. E o que mais me chamou a atenção, visualizando essas postagens e vendo como a solução tem sido dada pelos conselhos de patrimônio, seja vinculando os vídeos ou né, divulgando fotos ou entrevistas com mestres, detentores, enfim, é como que em momento nenhum a gente simplesmente não assume que as coisas não vão acontecer. Não vai acontecer, esse ano não vai ter, isso não vai ter, não tem problema nenhum em não ter, né? Como que a gente quer tanto que esse mundo perpetue e continue, e aí, para além da questão política, tá? Tô falando aqui de uma questão simbólica, da continuidade de nós mesmos, como grupo, a gente precisa se agarrar a isso. Então, as coisas precisam ter alguma ocorrência e continuidade, ainda que não possa ser presencial. Pode passar, por favor, Raul. Então, eu trouxe também algumas imagens de festas acontecendo no formato virtual. Aqui é uma festa também de Santo Antônio, numa paróquia que é da Boa Viagem, numa cidade que se chama Itabirito, é onde a minha família mora, onde minha mãe mora. É uma paróquia muito antiga, ela é do século XVIII. Santo Antônio, né, um santo aqui em Minas, celebrado desde a colônia, desde o século XVII, XVIII. Então, ela não teve uma interrupção. Aqui tem o link do YouTube, onde se celebraria, onde estavam celebrando todas as noites a novena de Santo Antônio. Então, a pessoa da casa dela, no seu cotidiano, no seu mundo mais ordinário, participa desse ritual por meio de um dispositivo digital, por meio de uma videoconferência, de uma live, de uma missa no YouTube. As manifestações católicas e até mesmo evangélicas, né, muitas, já contam com o uso dos meios digitais, da televisão há muito tempo. Então, missa pela televisão não é novidade para ninguém. Assim como cultos evangélicos não são novidades para ninguém. Eu só ainda não vi, e eu ainda estou procurando, pesquisei,
e ainda não achei rituais de outras religiões, por exemplo, Umbanda, Candomblé, enfim, meios digitais. Quem tiver visto e souber, eu peço que me mandem, porque eu estou muito curiosa em relação a isso, porque tem uma questão do corpo e da presença que eu não sei como é que isso se resolve virtualmente, né? De toda forma, se a gente tem rituais que nos unem, que nos conectam como grupo, e que, além de simbolicamente nos representar, eles também estão inseridos dentro de uma política que os normatiza, né, que diz da sua necessidade de execução para que aquele município participe da política do ICMS cultural, a gente não tem mais, para participar desses rituais, de sair da nossa casa. Então, se o ritual ele estava lá fora e proporcionava o encontro, proporcionava, em determinados casos, a festa, a troca, esse senso de coletividade, até corpóreo, material, né? Hoje, a gente participa deles, talvez vestido de camisola, roupão, ou com a mesma roupa que passou o dia inteiro. Então, a gente tem uma perda, aquele cara tem uma perda, aquele cara que o Campbell falou e que eu disse no início, desse extraordinário do ritual. Então, aqui eu tenho dois elementos. Eu tenho o extraordinário do ritual, que deixa de acontecer, e eu trago esse ritual para dentro da minha vida ordinária, e ao mesmo tempo eu tenho uma necessidade de que ele aconteça do ponto de vista da agenda patrimonial, porque ele acontecendo significa que o município continua apoiando, executando e promovendo o seu patrimônio cultural. Aqui eu trouxe mais uma imagem de uma missa da Páscoa, né? Que foi celebrada também com uma transmissão ao vivo. Essa também é uma postagem lá da paróquia da Boa Viagem, de Itabirito, que é a cidade da minha mãe. E, na verdade, toda essa reflexão que eu trago, eu comecei observando justamente a minha mãe. Que eu fiquei com ela, né, alguns dias desse momento de isolamento, e eu via que toda tarde ela podia estar fazendo qualquer coisa, sei lá, varrendo a casa, lavando a louça, enfim, ela parava e falava, agora é hora da novena. E com a roupa que ela tava, ela pegava o terço e entrava para o quarto. E eu comecei a me perguntar sobre isso. Falou, gente, antes, a minha mãe trocava de roupa, né, se arrumava, pegava a bolsa, às vezes tinha que pegar o ônibus, às vezes tinha que chamar o 99, enfim, se a igreja fosse mais longe, ou pedir para alguém levá-la. Existia algo de de extraordinário naquilo. Eu vou sair daqui, eu vou me conectar com o que está lá fora, com os outros que estão lá fora. E aí, nesse contexto de distanciamento, ela começou simplesmente a parar, a largar a vassoura e entrar no quarto e participar daquele ritual. Do ponto de vista da fé, né, as pessoas se conectam e cumprem aquele ritual que está ali previsto e que diz respeito, né, à doutrina e à liturgia, no caso, católica, que é o exemplo que eu trouxe da minha mãe. Mas, do ponto de vista do sentido social daquele ritual, a gente percebe esse prejuízo. Lógico, você não está encontrando com os outros, não está perpetuando uma prática que é coletiva. No entanto, a gente continua sendo uma sociedade, uma comunidade, que se liga por partilharmos, né, valores, partilharmos história, partilharmos memória. O que eu tenho pensado muito é sobre a preservação desses rituais a partir do momento em que a gente os pratica, né, com uma mediação que é digital. O que eu estou preservando fazendo isso? Eu estou preservando a história desse grupo, eu estou preservando a coisa em si. Quando eu digo coisa, eu estou falando das práticas e das manifestações, eu estou preservando o sentido que tem para eu continuar me ligando a esse grupo social e um dia a gente voltar a se encontrar, né? Acredito que sim. Depois da gripe espanhola, as pessoas voltaram a se encontrar, imagino que agora também. Mas eu queria muito chamar a atenção para isso, assim. Eu estou falando de quê? Essa agenda política do patrimônio que coloca essa obrigatoriedade da continuidade,
ou da elaboração de um relatório dizendo o que foi feito, o que não foi feito, ou de criar mecanismos digitais para que as pessoas tenham acesso ao patrimônio cultural, eu estou falando da prática em si, é da coisa, ou eu estou dizendo das relações que ela promove, ou seja, do seu sentido social, né? Então, eu trouxe aqui uns trechos das propostas emergenciais para o isolamento social, que o IEFA, né, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico aqui de Minas, publicou como orientação para os municípios, para os consultores que trabalham com patrimônio cultural e com a execução do ICMS cultural, né? E nessas recomendações, nessas propostas emergenciais, diz o seguinte, que serão aceitas em caráter excepcionais ações realizadas de forma virtual. Quando eu li isso, a primeira manifestação que eu lembrei foi da cavalhada, né? Vocês aí que são de Goiás têm também e sabem da importância da performance para a execução dessa celebração, forma de expressão. De forma virtual, eu posso ter talvez uma palestra sobre a cavalhada, talvez um documentário, um vídeo da festa anterior. E aí, ontem, por acaso, uma colega, que é consultora também de patrimônio cultural, conversando comigo, ela falou assim, Bianca, eu estou pensando em reunir o grupo lá na porta da igreja, e aí pedir para eles levantarem o mastro, tal, ainda que eles vão de máscara e façam isso, mas é para a coisa acontecer. Eu falei assim, não, a coisa não pode acontecer, porque não tem sentido nenhum. A festa, ela só existe se você tem a partilha daquele sentido pelos outros e pela fé que é professada naquele ato, no caso da cavalhada. Eles irem lá, ficar rodando em volta do mastro com um cavalo para dizer que aconteceu, eu acho que esse evento, esse momento da pandemia, ele tem que ser registrado nesse relatório, nos anais aí, né, do patrimônio cultural, como um momento em que houve uma interrupção daquela manifestação em razão do distanciamento social. E isso ser incorporado na história e na trajetória desse bem cultural. A gente não precisa ficar contando que a coisa existe o tempo todo para ela manter-se viva. Porque, do contrário, eu estou valorizando o patrimônio e não a pessoa, e não o sentido que ele tem para aquele grupo, né? Uma outra ação, uma outra medida que foi proposta pelo IEFA foi fomentar e remunerar essas práticas e garantir novamente a sua transmissão por redes sociais, plataformas digitais. E a primeira coisa que me veio em mente foi uma senhora que eu conheci há muito tempo, Dona Divina, que é o nome dela, de uma comunidade chamada Mato do Tição, fica no município de Jabuticatubas. Dona Divina, que paga uma promessa anualmente numa festa de São João, é uma comunidade quilombola e que nem luz direito tinha nessa localidade. O sentido, então, seria alguém da prefeitura ir lá e filmar a festa de São João que ela faz e colocar no meio digital para que outras pessoas fora daquele grupo possam ver aquilo? Mas e o grupo? E o vizinho que não pode sair da casa dele e na casa dela rezar igual vai todo ano? Então, quando a gente está transmitindo para quem? Porque muitas pessoas que claro que a gente tem, igual deu os exemplos anteriores, tem a missa, que é feita pela televisão já há muito tempo, tem essas outras ações que acontecem por lives, Facebook, enfim. Para quem tem internet, para quem tem energia elétrica, ok. Mas quando eu coloco isso como uma atividade para o município exercer, para o patrimônio cultural ter continuidade, será que a política de patrimônio está levando em conta aquele grupo que está diretamente envolvido com aquela manifestação e que não vai, talvez, nem ver aquilo acontecer, que não faz sentido nenhum acontecer virtualmente? Isso são questões mesmo para a gente debater, tá? São provocações. Então, quando a gente pensa na salvaguarda em contexto de isolamento, o meu foco está na prática, nos bens, na performance, ou ele está nas relações que esse patrimônio cultural provoca? Se no início da minha fala eu trouxe o conceito do ritual lá do Durkheim, e do Joseph Campbell, de que é por meio do ritual que a gente reproduz
um grupo social, em termos, né, da sua linguagem simbólica, quando o meu foco está na prática, na coisa, entre aspas, em si, e não nas relações, qual é o sentido desse patrimônio cultural? Qual é o sentido disso existir e de ser reproduzido virtualmente, né? Então, uma das hipóteses que eu tenho é da gente incorporar esse contexto, incorporar essa pandemia na história das manifestações e contar que naquele ano não aconteceu porque a gente não podia se encontrar coletivamente, não podia ter uma aglomeração. Eu acho muito provável que esse ano a gente tenha um Círio de Nazaré em outubro, né? Acredito que até lá a gente ainda vai estar mantendo aí esse contexto de distanciamento. E quando a gente processa a ideia de que as coisas podem ser interrompidas em determinados momentos, e que elas vão voltar depois, e que elas vão ter outras formas, outros valores, outros sentidos, isso é dizer do dinamismo dessa própria cultura. E de que a manifestação cultural, e de que a prática, o bem imaterial, ele faz parte dessa dinâmica social. Então, ok, a transmissão virtual faz parte disso, é uma forma como naquele ano aquilo aconteceu, mas desde que isso tenha uma democracia do patrimônio também, e que não seja só vinculado àqueles que terão acesso a ver isso. Porque aí a gente coloca quase que, novamente, sabe, eu fico lembrando daqueles livros de folclore. Então, me traz um pouco essa ideia de que o patrimônio material, ele volta para esse lugar, de ser contado da sua existência, de valorizar a sua existência e não valorizar a sua experiência. Ainda que a gente tenha, sim, uma experiência por meio do mundo digital, da relação virtual com o bem, para que as mulheres, as mulheres que fazem parte dessas comunidades atingidas pelo movimento da barragem, elas continuem fazendo artesanato nas suas casas. Antes elas se encontravam semanalmente numa casa onde elas se encontram para fazer oficinas, cursos, para rezar, enfim, e naquele encontro, no coletivo, elas produziam as peças de artesanato. E hoje elas estão cada uma na sua casa. Então elas produzem as peças e esse saber continua sendo transmitido pelos vídeos que a gente encaminha pelo WhatsApp e que elas olham e reproduzem e mandam foto das peças, enfim. Então, numa certa medida, a gente executa o que nos é posto, que é dar condições para que a cultura daquele grupo tenha, né, se perpetue, seja transmitida, tenha continuidade. Ela se mantém em contato, porque por causa desse patrimônio, por causa desse artesanato, desses ofícios, desses saberes, elas continuam ali tecendo, né, sem trocadilho aqui o objeto que ela está fazendo, elas continuam tecendo, né, as relações que elas têm em torno desse bem, só que aí a gente cai num outro lugar, que e aquelas senhoras que não sabem ler, que não têm celular, que não têm internet, que não podem clicar no link, que depende do neto estar em casa para fazer isso. Ela não vai mais fazer parte dessa rede, então, nesse momento? Então, assim, na verdade, o que eu estou colocando são provocações para a gente pensar se existe alguma possibilidade de salvaguarda de bens imateriais nesse contexto de distanciamento e qual o nosso papel como técnicos de patrimônio, como historiadores, antropólogos, enfim, toda essa imensidão de áreas que se relacionam com o patrimônio cultural. Quem somos nós nesse momento? Que tipo de saber estamos produzindo? A gente está promovendo um retorno do patrimônio material e imaterial para esse lugar privilegiado? Ou a gente está trabalhando para pensar em estratégias democráticas e de inserção e de valorização de todas as dimensões dessas manifestações práticas e materiais? Era isso, acho que eu consegui fazer em 1 hora, um pouco menos, para a gente poder conversar, porque eu acho que a riqueza está nessa troca e nesse debate que a gente pode fazer agora. Olha, tem umas perguntas ótimas aqui, viu? Tem. E olha só, tem pessoa de gente que eu conheço aqui, muita gente bacana, tem alunos, colegas, professores, pesquisadores.
Muita gente legal, tem gente do Ceará, do Pará, Santa Catarina, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Muito bom, isso foi muito bom. E gente de todas as áreas, tem cineasta, historiador, sociólogo, antropólogo, graduando. Bacana. Maranhão, opa, que legal. Então, vai lá, Raul, mete o braço aí. Bom, acho que a gente vou seguir a ordem das perguntas que estão aparecendo aqui no chat. Tá? Então, a primeira delas, tá, deixa eu só conferir aqui, Liesli Oliveira, se existe algum posicionamento do IPHAN em relação a essa salvaguarda, né, tanto das carvalhadas, mas também a ideia dessa salvaguarda. Acho que a pergunta pode ser em dois sentidos, tanto da questão da salvaguarda da carvalhada, como você apresentou o caso muito da carvalhada e tudo mais, quanto dessa ideia do IPHAN de abarcar as práticas online, virtuais, de transmissão de saberes ou de realização de festejos. Você vai fazer o bloco ou eu vou... Não, vamos uma por uma. Discutindo, a gente vai comentando. Então, eu abordei aqui hoje as recomendações do IEFA, que é o Instituto Estadual, tá? A cavalhada que eu mencionei é a cavalhada que acontece em Brumal, que é uma localidade aqui de Minas Gerais. O IPHAN, ele tem um posicionamento um pouco mais leve em relação a isso, porque não existe uma vinculação entre a execução daquele bem e uma pontuação do município. Por que aqui em Minas Gerais a coisa ficou um pouco mais estranha e complexa? Foi porque o município, para eles receberem um recurso financeiro do governo do estado, eles precisam comprovar a execução da salvaguarda dos bens que são registrados. Então, colocou-se, né, a possibilidade disso ser feito de forma virtual. Claro que o IEFA não está dizendo que precisa se reproduzir virtualmente uma manifestação, como esse exemplo que eu dei de uma conversa que eu tive ontem, pensando, o povo vai lá, se reúne, filma e faz. Isso é quase que uma brincadeira. O IEFA considera que pode ter uma palestra, pode ter um vídeo, pode ter, né, um documentário, fotos, enfim, no ambiente virtual. Em relação ao IPHAN, como eu disse, isso não tem essa obrigatoriedade de acontecer, não coloca tanto essa coisa, ela tem que ter uma resposta dentro da política, porque o IPHAN não tem uma política de repasse, como é o caso do governo de Minas, né, do IEFA, que é o Instituto Estadual. Então, eu estou vinculando aqui a ocorrência dessa manifestação, a obrigatoriedade do município cumprir uma agenda ali do patrimônio cultural, tá? Então, assim, não tem uma recomendação do tem que acontecer dessa forma ou de outra. Mas, ao passo que, em relação aos municípios de Minas, torna-se uma obrigatoriedade de, pelo menos, dar a resposta, né, à sociedade sobre aquele bem cultural, em função da municipalização do patrimônio e do ICMS cultural, dessa política, que distribui o recurso do ICMS um dos critérios, né, que é o critério do patrimônio cultural. Acho que é isso. Beleza, Bianca. E aí, agora, nós temos uma provocação aqui do Rogério Monteiro. Se quiser enriquecer, pode comentar também, Raul, para enriquecer. Eu tenho aqui os meus estão reservados aqui. Eu vou primeiro ler os comentários dos participantes aqui, depois eu também vou fazer algumas considerações aqui, uns comentários, algumas provocações para a gente trocar ideia, tá? Então, a provocação do Rogério é a seguinte: será que a virtualização da vida não estaria recriando a cultura imaterial? E que tipos de impacto isso poderia trazer para o tal do novo normal? Que novo normal é esse quando nós falamos de cultura imaterial e de patrimônio imaterial? Se é que há um novo normal. Pois é engraçado, né, a gente pensar em novo normal, porque eu acho que a gente ainda está preso ao antigo, né? Quando a gente fica o tempo todo tentando que as coisas não parem de acontecer, a gente não está caminhando para o novo, né? A gente está querendo dar, talvez, uma cara nova para o que já é tradicional.
Eu acho que a gente vai tá entrando num momento, talvez acho que ainda é muito cedo para a gente pensar nisso, mas a gente está entrando num lugar de entender o que é isso que a gente chama de patrimônio, né? E como que a gente tem, ao longo da nossa história, história política, enfim, engessado determinadas manifestações e entendido que elas devem acontecer de determinada forma, porque naquele momento ela foi descrita como tal. E aí é muito sofrido, acredito que para muitos de nós que trabalham com patrimônio imaterial, que é de ter que enquadrá-lo dentro de uma definição que é política, de ter que operá-lo dentro de uma agenda que também é política. E eu acho que talvez é um momento, sim, de uma reflexão sobre o que é esse imaterial. Se o imaterial ele está na forma, na performance, no rito, né, no ritual, ou se o imaterial ele circula num outro lugar que é dessa nossa identificação também como grupo e que a gente às vezes esquece de ir para esse lugar porque a gente está preso na forma, na performance, no evento, na coisa, entre aspas. Porque se a gente só olha para o ritual, para a coisa, vou chamar dessa forma, e esquece um pouco do que aquilo diz sobre nós mesmos, quando a gente fica buscando essa autenticidade, essa aura no contexto do Benjamin, assim, que as coisas teriam, né? Sim, o ambiente virtual vai criar um outro lugar para isso, e vai dar um outro sentido para isso, e aí a gente vai ter realmente essa guinada aí, que eu coloquei como provocação no subtítulo da minha fala. Mas eu acho que a gente ainda está naquele momento que a gente não está aceitando que as coisas mudaram e está querendo arrumar forma de continuar reproduzindo o nosso mundo antigo, sabe? E trazendo ele para cá. Então, o meu medo é muito mais da gente voltar lá para a ideia do folclore do início do século, catalogando essas coisas e colocando-as virtualmente para acontecer sem refletir sobre o sentido atual que elas têm. Eu acho que a gente está no momento que é necessário a gente refletir sobre o sentido atual das coisas. E aí, como exemplo, eu vou usar uma coisa que tem sido muito presente na minha vida ultimamente, que é cozinhar. Eu sempre gostei de cozinhar, mas por conta da vida, da dinâmica da vida, de trabalhar, de sair de casa cedo, voltar à noite, de comer na rua, eu quase não cozinhava. Eu cozinhava no fim de semana. E agora, estando em casa, né, eu tenho tentado manter ao máximo o isolamento, e apesar de às vezes ser impossível, né, porque a gente tem que sair para fazer alguma coisa, eu tenho cozinhado muito. E cozinhar me conecta com um processo ancestral também, né? Minha mãe cozinha, minha avó cozinhava, e aí me coloca dentro de uma lógica ali de reprodução de algo que diz sobre mim como mulher no mundo, e como mulher que cozinha, como essa presença feminina na cozinha, sobre tudo isso. Então, eu acho que talvez, mais do que pensar na transmissão, na educação patrimonial, espero que talvez agora a gente tenha oportunidade de pensar sobre isso, né? De educar o outro para o patrimônio, a gente tenha um espaço de reflexão sobre os sentidos que isso tem na nossa experiência como sociedade, né? Legal. Bianca, acho que é por aí, sim, que eu tenho pensado. Eu queria te fazer uma pergunta, também levantar uma bola para a gente debater essa questão da imaterialidade remota do patrimônio e das políticas de patrimonialização. Uma primeira provocação seria a seguinte pergunta: será que salvaguardar o patrimônio imaterial nesse período de pandemia e insensatez não seria, sobretudo, garantir a continuidade da vida das pessoas e dessas comunidades? E uma segunda pergunta, que é até ligada a essa também, para além da própria sobrevivência dessas pessoas, né, uma salvaguarda, uma medida, não de salvaguarda, mas até de garantia de direitos básicos a essas populações também não seria garantir o acesso a recursos que permitam que essas comunidades
tenham o contato com novas dinâmicas que se apresentam dentro daquilo que nós tendemos a chamar de novo normal, mas talvez seja o aprofundamento de tendências que já vem se mostrando na nossa sociedade? Eu acho que sim, Raul. Eu acho que essa dimensão é a que pode ser mais potente nesse momento, sabe? É de que esses gestores do patrimônio, eles olhem para os executantes, que muitos deles aí vão pensar nos saberes populares ou em algo que pode ser comercializado, enfim, muitas vezes sobrevivem, tanto simbolicamente quanto materialmente, né? Disso que a gente chama de patrimônio. E aí eu acho que cabe muito nesse momento a esses gestores olharem para essa dimensão do patrimônio, que não é só sua reprodução simbólica, né? Mas como prática, manifestação ou condição da própria existência e sobrevivência desse grupo. Eu achei muito interessante quando eu li essas recomendações do IEFA, porque o órgão coloca para os municípios essa possibilidade do município continuar investindo financeiramente, mesmo que aquela prática não aconteça. Eu acho que a gente tem que olhar, e aí, aqui em Minas, né, e o Raul foi até meu colega já no trabalho com manifestações Congo, Jongo, no Espírito Santo, aqui em Minas, os Congados. Esses grupos, normalmente, são grupos ligados a populações vulneráveis, muitos já são mais idosos, analfabetos, majoritariamente, né, os Congados estão ligados a populações negras. Então, eu acho que amplia, e aí, voltando àquela pergunta que eu fiz sobre nós, como técnicos do patrimônio, o que a gente está fazendo para criar e possibilitar que esses grupos, nesse momento, tenham acesso a esses mecanismos todos para a sua própria sobrevivência. E que esse grupo continue recebendo, por exemplo, recursos que não vai ser, nesse momento, talvez, usado para a manifestação existir, reproduzir como performance, mas para a vida daquele detentor, daquele executante, daquele mestre, que não tem ali naquele momento, por exemplo, a doação que ele recebia, né, para sua festa ou para sua alimentação, enfim. Mas aí me preocupa muito esse lugar político da coisa em detrimento do agente, sabe? Do detentor, do executante. Eu acho que a gente pode ver isso, por exemplo, na capoeira, em toda aquela discussão sobre a aposentadoria dos mestres de capoeira. Muitos não tinham condição de se manter mais e passaram a vida inteira trabalhando em favor de uma manifestação que é patrimônio cultural. E muitos deles, né, morreram sem ter sequer o atendimento médico, de saúde, né, necessários aí para ter uma qualidade de vida melhor ali na sua velhice, no momento de doença, enfim. Então, a gente tem, sim, uma tendência histórica no Brasil e as políticas a olhar para a coisa e não para a pessoa, né? Eu acho que agora seria uma boa oportunidade e uma boa estratégia dentro dessas políticas de olhar para as pessoas e para as comunidades e para os grupos. Eu respondi? Era isso que você tinha pensado? E até responde a pergunta da Paula Zanardi aqui, que fez uma pergunta no mesmo sentido, né? Uma pergunta muito parecida, então pensamos ao mesmo tempo. Diga aí. Eu estou lendo aqui. Eu acho que você também pode ajudar nessa dúvida, porque você também trabalha com isso, como a Bianca já trabalhou. Como é que vai ficar a pontuação do IEFA no ano que vem, relativo ao ano de 2020? Será que a pandemia vai, de alguma forma, influenciar não sei, tem muitos anos, mais de 10 anos que eu não trabalho com a legislação, com a lei Robin Hood. Mas será que essa pandemia pode influenciar na pontuação dos municípios de Minas Gerais por repasse CMS? O que você acha, Bianca? Diga. Então, olha, financeiramente a coisa já vinha capengando
Como a gente fala aqui em Minas, há um bom tempo, né? Por quê? Se antes, se lá em 1996, ali no início da lei, a gente tinha poucos municípios participando do rateio, hoje a gente tem, ontem eu vi a tabela, estão lá os 853 municípios participando do rateio. Uns, sei lá, meio ponto, 0,1, enfim. Então, a gente tem muito município para uma arrecadação de ICMS cada vez mais baixa. E esse ano, né, com a crise decorrente da pandemia, é uma arrecadação muito menor. Então, eu acho que ano que vem não vai ter muito dinheiro para ser distribuído, não, tá? Na verdade, o ano que vem, eles vão receber o que pontuou esse ano referente ao ano passado. Então, tem um delay aí, né? Eu não sei como que vão ser esses repasses, quer dizer, a gente tem que pensar em 2021, né? 21, 22, porque a documentação do que está sendo feito esse ano só é analisada até o meio do ano que vem, para receber em 2022. Então, a gente fez. Eu acredito que a gente vai ter, então, talvez a gente vai ter que passar por uma mudança nessa perspectiva de repasse relacionada a patrimônio cultural, até mesmo porque eu acho que nos próximos 2 anos a arrecadação do Estado vai representar muito pouco para os municípios em termos do esforço que tem que ser feito para cumprir, né, os critérios e as determinações do patrimônio da lei, né, do ICMS cultural. O que a gente tem até o momento são essas recomendações do IEFA, que diz que aquilo que aconteceu antes dos decretos municipais, a gente já está falando só do imaterial, tá? O Raul tem mais experiência com as outras áreas do ICMS, mas do imaterial, os municípios devem relatar, né, informar nos relatórios o que aconteceu antes dos decretos de distanciamento social, dizendo, né, o que foi possível fazer e aquilo que vai ser possível fazer após, se é que a gente vai ter esse após aí até dezembro. Por exemplo, acabou hoje o distanciamento em determinado município, ele tem que executar o que ele programou de executar esse ano. Se ele não executar, ele vai ter que dizer para o IEFA que não executou. Na verdade, ainda é uma grande incógnita o que vai acontecer com essa documentação. Mas o que eu acho mais interessante e aí eu acho que nisso o ICMS cultural ele provocou em Minas uma maior documentação inimaginável do nosso patrimônio aqui no estado. A biblioteca do IFAM, do IEFA é imensa. Agora a gente já manda coisas digitais porque não cabe mais papel lá dentro. Então, assim, ter relatado, né, nesses relatórios, nessa documentação, ter informado lá esse momento na trajetória histórica daquela manifestação cultural. E o que aconteceu? O que aconteceu com o detentor? O que aconteceu com aquele grupo nesse momento? Se ele teve ou não condição de que aquilo fosse, ainda que divulgado virtualmente. Eu acho que é muito interessante a gente incorporar isso que está acontecendo na trajetória histórica desse bem e dessa política de patrimônio, né? Eu acho que é isso, assim, por enquanto, né? Complementando a resposta da Bianca, eu acho que é possível também pensar, Youssef, que alguns dos quadros, né, da política do patrimônio do ICMS, patrimônio cultural, eles já vêm passando por um processo de adoção de um regime remoto. Então, os chamados quadros 1, que são os quadros voltados para os investimentos, a gestão do patrimônio, do Fundo Municipal de Patrimônio e dos conselhos, da política municipal, a ação do setor municipal de patrimônio, esses quadros já estão sendo cada vez mais informatizados para que as próprias prefeituras enviem esses documentos por meio de um link, de um FTP, que é disponibilizado pelo IEFA. Então, já existe um movimento do IEFA para facilitar esse envio da documentação e acredito que em casos em que os setores de patrimônio, de cultura, educação, lazer e cultura das prefeituras têm já uma experiência acumulada na política municipal de patrimônio, acredito que essa pontuação consiga ser minimamente mantida, porque alguns dos critérios vão ser estabelecidos muito dentro da reflexão que a Bianca fez de se privilegiar a continuidade da política, mas ainda pensando de outra forma na continuidade das pessoas que realizam essas práticas. Por isso mesmo, então, se prevê a remuneração
pelos conselhos municipais de patrimônio, pelas secretarias de patrimônio dessas comunidades que realizam as práticas, os bens, as práticas e celebrações, os bens imateriais. Por outro lado, né, no caso dos bens materiais, do patrimônio edificado, o que acontece é que em muitas dessas prefeituras, elas vão poder fazer os laudos já mais próximo do final do ano, ou seja, mais próximo da entrega da documentação final, dando ainda algum tempo para que a pandemia mostre, né, a sua dinâmica, e esperamos todos que passe para que as equipes técnicas possam ir a campo para elaborar esses laudos. Então, em termos de capacidade, de tempo hábil para fazer esses trabalhos, ainda há a previsão de que seja possível, em algumas dessas ações voltadas para bens materiais, a realização de trabalhos técnicos de campo. No caso do imaterial e da educação patrimonial, é que se mostrou um desafio maior, porque se no caso do imaterial tem a questão da sustentabilidade das comunidades e depois das formas de transmissão para outros públicos dessas práticas, no caso da educação patrimonial há o desafio da integração da rede estadual e das redes municipais ao regime remoto, que tem sido um grande problema aqui em Minas Gerais. Então, essa necessidade mais ampla da própria política educacional de adaptação a essa nova realidade, pelo menos momentânea, do remoto, faz com que também as ações de educação patrimonial tenham que ou se readequar, ou em alguns casos não seja possível que elas sejam realizadas. Então, acredito que haja um impacto maior também nas ações de educação patrimonial. Beleza. Isso que você falou, Raul, é muito importante a gente realçar. Quando a gente tem, por parte do IEFA, essas propostas, essas recomendações emergenciais, né, durante a pandemia, a gente está dizendo aqui da agenda política do patrimônio. Sim. A gente não está falando do patrimônio nesse contexto, do sentido dele para essa coletividade, para esse grupo, né? Então, o que a gente... Então, isso para mim é muito interessante a gente pensar nesse momento. Quando eu falo de patrimônio, eu estou falando de quê? Eu estou falando da política, eu estou falando da prática, do ritual, como um ato aí de perpetuar uma sociedade. Porque, assim, né, a gente confunde uma coisa, e aí a gente joga fora o menino com a água da bacia, e não é isso que a gente tem que fazer, né? Não é jogar fora o patrimônio junto com a política, mas é pensar, assim, em termos sociais, o que essas manifestações nos informam, né, que está ali expressa naquela manifestação, naquela prática, e o que aquilo nos diz como grupo. Porque se a gente se prende à política, às estratégias dela, eu acho que a gente minimiza a potência, né, dessas práticas e manifestações e rituais, enfim. Uma outra reflexão, Bianca, que foi colocada aqui pela Eduarda Lourenço, é se para além dessa reificação da política de patrimônio em detrimento do patrimônio e das comunidades detentoras do patrimônio, se essa ligação, essa nova associação e vontade de querer transmitir os ritos através da tecnologia não estaria associado também a um interesse midiático, mais a um interesse midiático do que a verdadeira transmissão das práticas imateriais. Pois eu fico, porque assim, quando a gente, por isso que eu lembrei dessa coisa do folclore toda lá, e na antropologia a gente sempre faz uma meia-culpa, né, com a questão folclórica, quase que pedindo desculpa por termos tratado a cultura desse jeito, eu fico com receio de não ser só midiático, sabe, mas de ser meio que enciclopédico. Como era, né, esse tratamento dado lá pelos folcloristas no final do XIX, início ali tá até meados do século XX, né? A gente tem isso. Então, às vezes, eu tenho um pouco desse receio, da gente perder o foco nas relações que essas manifestações promovem, provocam, do ponto de vista social, cultural e simbólico, e se apegar a ela do ponto de vista da sua afirmação da sua existência e memória e história. E eu acho que, assim, se acabar, né, as coisas, elas acabam. O mundo, ele já deu voltas e voltas e muita coisa se perdeu. E talvez, nesse tempo agora, as coisas, algumas deixem de existir e outras nasçam. Eu acho que a humanidade passou por isso muitas vezes, né? E a gente está vendo isso passar. Então, de alguma forma, ver isso acontecer tem também
essa questão meio do fetiche, né, do tempo de ver as mudanças ocorrendo. E a gente padece disso também, né, de falar assim, nossa, eu sou um privilegiado por estar vivendo o advento da internet, por estar vivendo essa revolução tecnológica. E aí, como que eu enquadro aquele mundo dentro desse novo, assim? E aí, de ficar uma coisa meio contando como era, sabe? Eu não gostaria de ver só contar como era, não. Eu acho que a gente tentar achar algum sentido de ainda ser, né? De ainda existir. E claro que, gente, a gente tem que olhar e pensar o seguinte, que tem gente ainda fazendo essas coisas. Mesmo que não no mundo virtual, mesmo que não esteja aqui no mundo não esteja no mundo virtual, né? Eu dei o meu exemplo da cozinha, tem as pessoas que estão lá fazendo, executando seus saberes e transmitindo ali dentro da sua casa essas coisas, sem o mundo digital, sem o mundo virtual, né? Porque as famílias, elas estão juntas, muita gente está junto com o seu núcleo, está junto ali com a sua vizinhança, né? A gente não tem todo mundo vivendo isolado, assim, as pessoas continuam se comunicando e trocando. Então, eu acho, assim, que a gente tem que ter um pouco desse olhar para o sentido que aquilo tem dentro daquele grupo, como que eles estão criando formas daquilo continuar sendo reproduzido para além da política, né? Para que não fique só uma afirmação de que ele existe. Eu acho que isso acho que cria um gancho para o questionamento que tá aqui dentro da minha cabeça, assim. Então, como fazer para que essa retórica e essa prática do patrimônio, ela abandone essa redoma da própria política e se volte para a promoção de direitos básicos da população, que são de acesso à informação, saúde, educação, como buscar essas estratégias de fazer com que a visão patrimonial extrapole a esfera das políticas e se volte efetivamente para a esfera das práticas e das comunidades. Ó, buzinaram aqui. Nossa, essa pergunta é muito boa, né? Essa pergunta é muito boa, porque ela não tem resposta. Raul, essa é a pergunta. Durante muito tempo, acho que assim, uns 10 anos da minha vida, eu achava que a saída estava na educação patrimonial. Olha, a Cláudia mandou uma pergunta, é do IFAM, lá do Rio. Eu acho, assim, que a gente tem uma... eu achava, até que eu li uma vez um texto do Mário Chagas, ele falando que é um museólogo, e ele fala assim, não, que a sociedade que precisa de educação patrimonial, ele está com um problema na educação. Porque, né, assim, a gente não precisaria ensinar o valor do patrimônio ou entender o que aquele patrimônio diz sobre nós, se outras áreas do nosso processo educacional fluíssem bem e nos não que nos tornasse, mas nos proporcionasse sermos sujeitos mais participativos socialmente, integrados socialmente com isso. Eu acho que a gente está num momento em que todas essas questões sociais, elas estão colocadas de uma forma muito... como é que eu uso a palavra sem... de uma forma muito urgente e emergente para a gente, né? A gente tem uma emergência de nos enxergarmos como grupo, de entendermos o que nos faz grupo, ao mesmo tempo que a gente tem um contexto político que coloca em xeque tudo que a gente construiu também como grupo, em termos de cultura, de populações mais vulneráveis, de minorias, de manifestações culturais, até da nossa própria história, né? Isso fica muito evidente quando a gente vê a fala do presidente da Fundação Palmares. Então, se nesse momento a gente está olhando para a nossa própria história e tentando dar um outro sentido para ela, e aí vem com isso essa pandemia que também, né, nos afasta desse contexto social e daquelas situações que podiam transformar isso em algo que potencializasse o acesso. Eu acho que a gente está numa encruzilhada assim, muito grande. E talvez, nesse momento, é a política que vai nos salvar, sabe? É o fortalecimento de algumas instituições. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso.
Nunca. Porque eu sempre achei que o problema estava na política. Sempre. Do mesmo jeito que eu achei que a solução estava na educação patrimonial durante muito tempo, depois eu vi que não estava, porque para cumprir a política, a educação patrimonial não cumpria talvez o seu fim, né? Mas agora, quando eu olho para o que a gente está vivendo, eu fico pensando assim, e aí eu estou lembrando de um texto lá da ciência política, que o autor, que eu nem lembro quem era, acho que era o Schumpeter, que falava que a gente precisa de instituições vigorosas e para poder ter um Estado, né, que cumpra o seu papel democrático. Eu acho que agora, mais do que nunca, é a política que pode, talvez, nos salvar, sabe? É esquisito para mim dar essa resposta, mas é o que eu tenho pensado ultimamente. Mas eu acho que concordo que diante desse contexto que a gente vive atualmente, a gente vive e sofre atualmente, de fato, o fortalecimento das instituições para que elas possam ser as promotoras desse respiro na visão do patrimônio, eu acho que é uma pauta muito urgente e que se apresentou nos últimos anos. Talvez algum tempo atrás isso não estivesse na nossa esfera do pensável, porque as instituições não estavam em ataque, né, e agora elas estão em ataque e a gente vê a importância delas, né? Aí eu queria colocar primeiro aqui a pergunta da Cláudia. Cláudia Baeta. Então, assim, se a gente tem... Continue, vai lá. Não, eu estava lendo a pergunta da Cláudia aqui agora mesmo. A pergunta dela é: será que as políticas de preservação e salvaguarda têm canais efetivos para que os detentores e grupos mais próximos aos bens e manifestações reconhecidos como patrimônio revisem, modifiquem e atualizem as ações de preservação e salvaguarda nos contextos de riscos extraordinários e rotineiros às suas referências? Nossa. É a questão dos canais efetivos. Pois é, eu não sei se... Eu acho que a gente... eu acho que a gente... Vamos pensar até agora no que a gente tem. Quando eu vou falar dessas do IEFA, dessas recomendações do IEFA, né? Saiu um edital aqui em Minas que chama Arte Salva, né? Sim. Acho que é isso mesmo. Que é um edital para distribuir mesmo pequenos recursos financeiros para grupos, artistas, detentores, executantes. E muitas vezes é para a pessoa simplesmente ter uma renda que possibilite a ela, talvez, ali, pagar o básico da sua existência. E, em contrapartida, o que ele vai fazer, vamos pensar, um artista é tocar e isso vai ser divulgado, né, disponibilizado, difundido. E o recurso, se você for olhar, a possibilidade só da distribuição por um edital significa que não vai chegar para todo mundo que precisa. Vai chegar para aquele que vai ter, primeiro, vai saber que o edital existe, vai estar numa comunidade onde talvez a prefeitura vai lá e vai apoiar a inscrição daquele artista ou daquele detentor, executante, enfim. Então, eu acho que a gente tem, pela própria lógica do funcionamento do nosso Estado e da burocracia, um afastamento, né, da política de quem executa, de quem está ali fazendo. Isso é histórico. E isso é uma angústia para a gente que trabalhou com patrimônio cultural durante muito tempo, né? Quase 2 décadas. Sei lá, pesquisar, coletar informação, registrar aí e nunca mais voltar. Então, se já não chegava, a chance de chegar agora, eu acho ela mais complexa. E, ao mesmo tempo, é mais urgente que chegue agora. Eu fico pensando muito isso, sabe? Eu fico pensando em quantas devolutivas eu dei para as comunidades que eu trabalhei. Quase nenhuma. Quase nenhuma. Isso é muito sofrido para quem trabalha com patrimônio. Então, assim, a gente muitas vezes tem esse lugar do registro da coisa para contar a nossa própria história, a memória como povo, como nação, naquele sentido bem das comunidades nacionais, né? E aí a gente não retorna para aquela pessoa e torna aquela informação ou aquele registro, aquele processo como instrumento para ele de cidadania, de acesso a direitos, volto aqui no caso dos mestres de capoeira e da questão da aposentadoria. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, talvez a chave está nessa aproximação. Ainda que as coisas não possam ocorrer da forma como elas ocorriam, né? Mas essas pessoas, elas são guardiãs disso, ainda que como memória. Legal, Bianca. E eu acho que uma pergunta também que eu gostaria de fazer para você
é que você apresentou uma experiência relacionada a uma comunidade que foi atingida, uma comunidade atingida pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito também desse contexto da pandemia, no contexto de comunidades atingidas pelo rompimento da barragem, que eu acho que, inclusive, são uns Sim. temas que estão bem acesos. É interessante essa pergunta, e quando o Youssef me mandou o convite, inicialmente eu falei, acho que eu vou aproveitar para falar um pouco de como que desterritorializadas comunidades ainda continuam executando, né, suas práticas, rituais e manifestações. Depois eu pensei assim, não, eu vou partir para algo que seja um pouco mais genérico para abrir a possibilidade de outros debates também. Então, por já trabalhar com comunidades que estão em isolamento, porque se eu for considerar principalmente duas, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, eles estão deslocados de sua área de origem desde 2015. Eu chamo de área de origem, gente, o núcleo que foi, né, impactado e destruído ali pelo rejeito da barragem da Samarco, chamada de barragem de Fundão, né? Quando essas comunidades recebem aquela lama toda, elas são desterritorializadas. Elas saem dali, vão para Mariana, vivem em Mariana, as pessoas, e eles já vivem um isolamento. Primeiro, o isolamento de estar fora do seu território. Então, eles estão em outro território. Território material, que eu estou dizendo. E eles estão, então, deslocados e isolados, porque eles estão num grupo social que não é o grupo originário deles, né? Apesar das pessoas se encontrarem, enfim, elas ficam mais cada uma nas suas casas mesmo. E as manifestações, as práticas, elas continuam tendo um mediador, que somos nós, né? A fundação para qual eu trabalho. A fundação, ela tem uma obrigação legal de disponibilizar os meios para que aconteçam essas práticas. Então, eu já lido com comunidades que realizam suas práticas culturais com um mediador, alguém que vai possibilitar, e é um direito dessas comunidades, né, de manter a sua vida cultural, isso é um direito, está entre os direitos humanos o direito à cultura, o direito cultural, então eles têm, na restituição das suas perdas, né, eles têm que cumprir a gente tem que cumprir disponibilizar esses meios. Então, essas comunidades, elas já estão aguardando há 5 anos pelos reassentamentos, realizando as suas práticas num contexto de deslocamento compulsório, tendo que ter um mediador para poder possibilitar que isso aconteça, e agora eles passam por esse outro baque, que é a pandemia. Então, eles estão isolados dentro do isolamento que eles já vivem. Isso tem sido muito difícil, muito cruel para nós, né, que trabalhamos com as pessoas, porque, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do vídeo de artesanato é uma das formas que a gente encontrou de manter as pessoas em contato por meio da prática de um saber que é o artesanato, porque a gente já vinha trabalhando com um grupo de mulheres e, de repente, a gente não pode mais encontrar com elas. Então, pelo WhatsApp, a gente tem tentado que elas continuem. E aí, às vezes, a gente recebe outro dia, eu recebi um áudio de uma senhora dizendo, ainda bem que está chegando esse vídeo, e ainda bem que eu estou fazendo isso, porque aí ela mantém a troca com a amiga que também está fazendo, né? Mas isso para as pessoas que têm celular, internet, que hoje é a maioria, mas a gente ainda tem senhoras que não são letradas e que têm dificuldade em acessar os meios digitais, né? De maneira geral, o relacionamento com comunidades modificou muito, né? A gente tem feito até umas videoconferências, mas eu não posso te dizer que é a melhor forma, quer dizer, a forma que a gente encontrou para continuar o trabalho, mas ela não é acessível para todo mundo. A zona rural de Mariana não tem internet, e aí as pessoas estão realmente isoladas dentro de um deslocamento, e isso é muito difícil de lidar, né? Se eles só se encontravam, às vezes, quando tinha alguma prática, uma celebração, por exemplo, religiosa, ou uma festa junina, ou uma festa na escola, é quando esse grupo se reunia. Agora, esse grupo não se reúne porque não tem nem mais isso. Então, a gente tem tentado criar estratégias, por exemplo,
com as crianças da escola, a gente também fez uma programação de vídeos que vão para os pais, para eles poderem, para os filhos poderem assistir, e aí tem os desafios, e aí eles mandam as fotos. O pessoal que trabalha com a Defesa Civil também tem feito isso. Aí agora a gente tem colocado no ar alguns cursos de artesanato, de culinária, para as pessoas manterem ali as práticas que eles estavam fazendo, né, e continuarem. E aí a gente teve uma paralisação de obras, de reassentamento, enfim, porque os números em Mariana de casos de Covid aumentaram muito, mas aí agora as obras já retornaram, o que dá algum alento para as pessoas, porque elas estão, enfim, querendo voltar para casa, né? Voltar para casa não, elas não vão voltar, elas vão para casa nova no reassentamento. É isso? Eu te respondi? Sim, sim. E o Marcelo coloca aqui uma outra questão que eu acho que é dentro disso que a gente está discutindo agora, mas falando especificamente dentro das ações que a Renova ela realiza na preservação ou na recuperação dos bens patrimoniais, seja no patrimônio material ou imaterial, né? Se você acredita que, diante desse cenário, né, o investimento nessas práticas se torna ainda mais importante para que as comunidades elas adquiram né, o protagonismo dessas formas de buscar saídas. Com certeza. Eu gosto muito de pensar que, conceitualmente, né, quando a gente fala em patrimônio, eu estou falando daquilo que nos conecta como grupo, que são valores compartilhados, né, que diz que somos uma comunidade. Então, essas comunidades que foram afetadas, né, pelo rompimento da barragem e que foram deslocadas de seus territórios, elas se apegam muito mais a essa memória, essa história, essa identidade para se manter como grupo. Tanto do ponto de vista de se manter como grupo na luta política que elas têm, no que se refere à restituição dos direitos e as indenizações e as propriedades e tudo isso que está nesse pacote da restituição, mas também se manter simbolicamente como comunidade, porque é dizer, olha, eu sou desse grupo, eu estou fora do meu território, a gente não está vivendo aqui mais como vizinho, mas eu sou desse grupo. Então, essas práticas é que os fortalece como grupo. Então, o que a gente tem tentado fazer como instituição é continuar promovendo, ainda que sem o contato e sem poder estimular que as pessoas se encontrem, mas continuar promovendo as trocas em torno das manifestações culturais. Por exemplo, tem uma horta comunitária em Mariana que a gente não pode lá abrir e fazer as reuniões lá com eles. Mas como eles têm a chave, a gente tem orientado e organizado para que eles continuem indo à horta comunitária, mas cada vez vai uma família, né? Ou vai aquela pessoa que tem um canteiro lá nessa horta. Para eles continuarem tendo acesso à terra, porque muitas pessoas moram em apartamento e não têm terra em casa. A gente está com as manifestações religiosas, a Arquidiocese de Mariana suspendeu todas. Muitos assistem pelo Facebook, as missas, enfim. Mas nas áreas de origem, a gente percebeu que muitos têm vivido o isolamento lá na área de origem, eles vão para lá. Porque, por exemplo, Bento tem uma casa onde as pessoas vão e ficam, Paracatu também tem pessoas que moram lá. Então, muitos preferiram passar esse período nas suas áreas de origem. Então, eles vão à igreja, eles abrem, né? E dentro daquilo que é possível, num contexto, né, da destruição que a lama causou. Mas, com certeza, falar e promover as manifestações e as práticas culturais desse grupo agora se torna muito mais importante. Mais alguma pergunta? Eu queria poder encerrar com um comentário feito pela Camila Beatriz. E antes de ler o comentário dela, eu quero agradecê-la. Eu não tive essa oportunidade de agradecê-la, porque houve desencontros, inclusive, senhora Camila Beatriz. Eu estava na sua formatura e a senhora não compareceu à sua colação de grau, hein? Eita! Fui lá para te dar um beijo. Mas eu divido a minha profissão como professor antes de conhecer a Camila e depois de conhecê-la. E eu a conheci aqui no UFG. Ela foi muito importante para mim e muitas outras colegas dela.
porque eu já disse isso às colegas dela, já disse isso a ela uma vez, mas eu nunca pude agradecê-la assim em público. Ela me mostrou quão machista o nosso vocabulário é, e quão machista esse vocabulário está presente na sala de aula, né? E então o racismo e o machismo estrutural que são presentes são parte da nossa vida também. A gente tem que se olhar e se analisar e perceber o quão racista e machista nós somos. E principalmente as minhas alunas do curso de museologia da UFG me ajudaram e me ajudam muito nisso, porque é um processo. A gente não deixa de ser machista e racista de um dia para o outro, né? Então, Camila, fica aqui no agradecimento. E o comentário dela é bem a cara dela, provocadora. Para além da educação básica e patrimonial deficiente, o problema do país não é educação, é desigualdade. As dificuldades socioeconômicas precarizam o capital cultural e as experiências do cidadão a partir da necessidade de sobrevivência. Eu acho que o comentário dela é muito pertinente. Muito bom comentário. E ilustra muito bem. A Camila, eu não sei se ela continua, mas ela caiu de amores por Belo Horizonte, sabe? Vocês dois que são de Belo Horizonte. E ela é apaixonada por Belo Horizonte. Não sei se continua, mas sumia do mapa, sabia que ela estava em Belo Horizonte. Então, eu acho que a gente pode encerrar pelo adiantar da hora. Você quer encerrar, falar alguma coisa, Bianca? Não, eu quero agradecer muito, assim, eu não consegui fazer muita anotação, porque a gente fala e penso, mas ainda bem que está gravando, porque tem muita coisa aqui que eu quero, né, organizar, assim, num texto do que a gente discutiu. Eu acho que hoje, nesse contexto que a gente vive, mais do que nunca, o nosso papel, né, ele se amplifica em termos de sentido, porque para a gente tentar falar para fora, sabe? Porque a gente, às vezes, como na academia, né, a gente fala muito para a gente mesmo. A gente fala para os nossos pares, a gente fala para as pessoas que concordam com a gente. E eu acho que nesse contexto que a gente, tanto político, quanto da epidemia, dos efeitos sociais que essa epidemia trouxe, a pandemia trouxe, como, né, agentes do patrimônio cultural, eu acho que a gente tem que tentar falar para fora também, sabe? Para as pessoas que estão ao nosso redor e que não são da nossa área, e de apontar a importância que a memória, a cultura, a história tem para nós no sentido de emancipação do ser humano, né? A gente tem vivido nessa pandemia tem sido exacerbadas as desigualdades, as diferenças, os conflitos, tudo isso está ficando muito evidente, assim, tem nós aqui, privilegiados, que podemos estar em casa, participando de um momento de reflexão, e tem todo mundo angustiado porque, né, perdeu sua renda, não sabe como que vai se alimentar, e alimentar os filhos, e viver, enfim. Então, eu acho que é importante, nesse momento, a gente pensar qual o lugar da cultura na sociedade, qual é o lugar do patrimônio, e como que a gente pode agir para que tudo isso tenha um efeito, uma efetividade social, e não só uma efetividade política, né? Eu tenho buscado pensar na efetividade social do patrimônio cultural, e não só na política. E agradecer muito pelo convite. Antes de eu passar para você, Raul, me permita que a Camila está dizendo que a referência é o Mesaros. Só para você ver a pegada marxista dessa moça aqui. Camila, não sei se você sabe, o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, ele conseguiu reunir a biblioteca do Mesaros e trazê-la para o Brasil. Ela está na Unicamp. Isso aconteceu ano passado. Uma baita balbúrdia que o professor Ricardo Antunes resolveu fazer. Raul, você quer encerrar? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a Bianca, primeiro, pela discussão, pelo debate, e, de fato, como vários comentários mostraram aqui no nosso bate-papo, foi muito instigante, muito rico, e é justamente esse o objetivo do primeiro Colóquio Lupa, a gente trazer à tona reflexões
que nós estamos elaborando em conjunto, né, nos debates que vêm sendo travados no campo do patrimônio cultural no Brasil. Então, além de nos colocarmos em contato, é justamente apresentarmos reflexões para que possamos fazê-las em conjunto. Tá? Então, queria te agradecer imensamente, mais uma vez, super prazeroso trocar ideia com você. Tá? Então, muito obrigado pela presença. E queria agradecer também a todos os presentes, tivemos muitos presentes aqui hoje, né? É muito legal poder contar com a participação de vocês, poder contar com os comentários de vocês, tá? E já convidar vocês para a nossa sessão de amanhã, que é a sessão do professor Paulo Peixoto, da Universidade de Coimbra, que vai apresentar sobre o tema Desafios e Tensões do Patrimônio em Tempos de Pandemia. Então, uma fala bastante conectada com essas reflexões que nós começamos hoje, então nós poderemos continuá-las amanhã a partir do olhar do professor Paulo Peixoto. Então, já estão todos convidados, através desse mesmo link que foi enviado para vocês no e-mail que chegou com o link e a senha da sala, então nós utilizaremos a mesma sala, e a gente aguarda todos vocês aqui para continuarmos os nossos debates, ok? Muito obrigado. Antes tarde do que nunca, me puxaram a orelha que eu não falei Pernambuco. Pernambuco também presente. Aí, ó, super presente. Que bom, ainda bem. Um abraço a todos. Até amanhã às 15. Pessoal, então, muito obrigado. Até amanhã. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.